Fala pessoal, professor Thales Aleriano por aqui, dando início às nossas gravações do nosso tão esperado curso para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, nesse primeiro vídeo, nós iniciamos lá pelo primeiro tópico do edital, obviamente, que trata sobre a pré-história de Pernambuco. No próximo vídeo, nós falaremos sobre as condições socioculturais das populações que residiam no atual território de Pernambuco, antes da chegada dos portugueses, e aí a gente fecha o primeiro tópico do edital, o primeiro grande tópico do edital, que fala sobre a pré-história de Pernambuco e sobre essas populações nativas, que os portugueses chamarão de indígenas. Então, nesse primeiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre o Paleolítico, sobre o Neolítico, sobre a Idade dos Metais e algumas noções gerais sobre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, para que nós nivelemos o conhecimento de vocês e os demais assuntos que a gente vai estudar aqui soem de uma maneira mais tranquila, com uma certa base da história para vocês. Então a gente tem aí a nossa história, o primeiro tópico do edital, tendo início com a historiazinha do Paleolítico. É um período da história que vai ser tratado de 2,5 milhões de anos por alguns historiadores. Outros historiadores tratam o Paleolítico como tendo surgido por volta de 3 milhões. Isso se dá pelo fato das pesquisas não serem tão claras assim, tão concretas. O Paleolítico tem início com o Homo habilis, um momento em que ele começa a criar ferramentas, passa a produzir ferramentas para produzir o próprio alimento, e aí os historiadores vão dizer que ocorrerá uma grande revolução, e os primeiros hominídeos estarão surgindo aí. Então a gente começa com o Paleolítico, tendo início por volta de 2,5 milhões de anos. Para outros historiadores, esse Paleolítico também se inicia por volta de 3 milhões. Então, na prova, se de alguma forma cair essa datação lá, é aceito entre 3 e 2,5 milhões, que é justamente quando surge o Homo habilis, o primeiro hominídeo, onde ele vai começar a produzir as suas próprias ferramentas para produzir o seu próprio alimento, e aí é a grande revolução. Porque a partir do momento em que o Homo habilis passar a utilizar esse dedo separado aqui, ele vai ter uma habilidade maior para pegar nas ferramentas, para pegar em madeira, pegar em pedra, matar animais, produzir ferramentas melhores, a machadinha, o chopper, e isso vai ser uma grande revolução e o início do que nós vivemos hoje, com o homem estando no topo da cadeia alimentar e não mais na base da cadeia alimentar como era naqueles tempos. Então, esse Paleolítico vai desde 2,5 milhões de anos até cerca de 10 mil anos atrás, ou 8 mil anos antes de Cristo. O Neolítico vai de 8 mil anos antes de Cristo até 4 mil, quando surgem os estados, quando começam os primeiros resquícios de escrita, as primeiras civilizações, e os historiadores vão dizer que aí a gente está saindo da pré-história, entrando na história propriamente dita. E dentro desse período da história, a gente tem aí as subdivisões, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E dentro dessa Idade Antiga, nós temos também a Idade dos Metais, E essa Idade dos Metais, ela vai, para a maioria dos historiadores, de 3.300 a.C. até cerca de 1.000 a.C., já dentro da Idade do Ferro, como nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Essa Idade Antiga, indo de 4.000 até 4.000 a.C. até 476 d.C., se encerrando dentro dessa lógica do fim do escravismo e da crise do Império Romano. Daí começa a Idade Média, onde nós teremos o surgimento do feudalismo, uma ruralização da Europa, um recuo das cidades e do comércio e um crescente poderio da Igreja Católica. E essa mesma Idade Média que se encerra em 1453, tendo início em 476 e se encerrando em 1453, quando os burgueses já estão fortinhos, quando Gutenberg termina de inventar a imprensa, e aí nós teremos uma nova vida
né? Onde a burguesia tem grande força, onde a Igreja Católica está perdendo força em determinadas regiões, mas nós temos também a queda de Constantinopla em 1453, e aí os historiadores vão tratar isso como uma mudança, a saída do medievo para a entrada na Idade Moderna. Idade Moderna tendo início em 1453, se encerrando lá em 1789. Então, essa Idade Moderna vai ser marcada pela força do rei absolutista, pelo mercantilismo nas relações comerciais e pelo fortalecimento, surgimento e fortalecimento do capitalismo. E quando chegarmos em 1789, a gente vai estar chegando também ao fim da Idade Moderna, e essa Idade Moderna ela vai ser finalizada quando a burguesia estiver fazendo as suas revoluções, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja na França em 1789, seja em Portugal em 1820. Então, várias revoluções burguesas que vão pipocar pelo mundo inteiro, elas serão responsáveis pelo fim da Idade Moderna, pelo acabar, né, com o poder dos reis e implantar uma onda de parlamentarismo no mundo inteiro quando a burguesia está chegando ao poder. E aí a gente vai ter essa burguesia cada vez mais poderosa, e essa é uma característica da idade contemporânea, última idade nossa, como vocês podem ver aí no slide, né, esse último tópico aí. Então, basicamente, o que nós temos desse período é justamente desse período não, né? Dessa periodização inteira, é que tanto para a gente sair da Idade Antiga para entrar na Idade Média, para sair da Idade Média, entrar na Idade Moderna, sair da Idade Moderna, entrar na Idade Contemporânea, sendo o foco principal de vocês, beleza? Isso é o que mais ajuda vocês a resolverem questões, porque a partir do momento que você entende que o que destrói a Idade Antiga é o fim do escravismo na Grécia Antiga e depois na Roma Antiga, e que o que destrói a Idade Média é o fim da ruralização, é o crescimento do burgo, das cidades, da urbe, e quando vocês entendem que o fim da Idade Moderna é a burguesia crescente, a burguesia acabando com o absolutismo, e quando você entende que o que está vigorando de poder na Idade Contemporânea é a burguesia, é o capital, é o dinheiro, isso facilita para que vocês não cometam um dos erros mais assíduos numa prova de história, que é o anacronismo. Ou seja, você pensar a Idade Média como um período de forte crescimento, de um fortalecimento de cidade e de comércio. E a gente sabe que a cidade e o comércio começa a renascer na Idade Média. Mas a característica da Idade Média não é ter grandes cidades, não é ter grandes relações comerciais. Pelo contrário, a maior parte da Idade Média, as relações comerciais e as cidades são lá embaixo. E quando nós pensarmos Grécia Antiga e Roma Antiga, o que a gente pensa é escravismo. Mas esse escravismo, ele não é correto pensá-lo dentro da Idade Média, porque aí esse escravismo já acabou. Então, essas relações de início e fim de cada uma dessas grandes idades, elas fazem com que a gente erre menos questões de história. Então, eu quero que vocês deem uma ênfasezinha para entender o que nós temos dentro de cada parte dessa aí. Da mesma forma que nós temos aí dentro do Paleolítico, do Neolítico e da Idade dos Metais, algumas características que não podem ser confundidas. Então, e como isso é importante para a gente? Isso é importante a partir do momento em que a banca, que vem fazendo sucessivamente a prova de Pernambuco, ela tende a dar uma ênfase bacana nessa parte da pré-história. E aí vocês têm que entender que quando os portugueses chegam ao Brasil, lá em 1500, eles encontram alguns grupos indígenas no Paleolítico, outros grupos indígenas no Neolítico. E é interessante e é importante que nós saibamos diferenciar um grupo que está no Paleolítico do Neolítico. E o que caracteriza isso, basicamente, se ele não pratica agricultura,
os historiadores vão tratá-lo como um grupo de paleoíndio, né, que estava no Paleolítico, enquanto que outros grupos indígenas estavam no Neolítico porque já dominava a prática da agricultura. Então, isso é interessante a gente saber diferenciar. Então, a gente tem aí características do Paleolítico, que também é tratado como Idade da Pedra Lascada, vai de 2,5 milhões de anos a 8 mil anos antes de Cristo ou a 10 mil anos atrás. Isso vai depender de como ele tratar na prova, né? 10 mil anos atrás é o mesmo que 8 mil antes de Cristo, porque a gente soma com esses 2 mil depois de Cristo. Então, características do Paleolítico, a gente tem a pedra lascada, ou seja, utensílios de pedra não refinados ainda. Nós temos o homem sendo nômade, ou seja, não tendo residência fixa, o homem vivendo da caça e da coleta. E claro, uma ausência de Estado, uma ausência de propriedade privada e um modo de produção chamado modo de produção primitivo, onde não havia uma hierarquia social. Então todo mundo trabalhava, todo mundo se alimentava da mesma forma. Ninguém detinha alimento mais do que outro, né? O que poderia acontecer é de que um grupo podia ser mais forte do que outro e se alimentar melhor. Mas dentro do grupo não havia hierarquia social. Todo mundo era igual. Isso é o que a gente chama de modo de produção primitivo. Que nós também veremos esse mesmo modo de produção dentro do Neolítico. Mesmo que no Neolítico haja a prática da agricultura, né? E essa é uma das características, ou seja, a domesticação das sementes, a domesticação dos animais, também no Neolítico nós observaremos a ausência do Estado, a ausência da propriedade privada. E também o modo de produção primitivo, onde não há uma hierarquização social. Dentro desse Neolítico, a gente já observa algumas mudanças importantes, como, por exemplo, o aumento significativo da população. A população se sedentariza, enquanto no Paleolítico a população ela é nômade. Ela vive procurando alimentos em árvores, em plantas como raízes, né? No Neolítico, não. No Neolítico, a população se sedentariza e a tendência é que essa população cresça dentro do Neolítico. Alguns historiadores divergem, né? Mas a gente tem aí, a maioria dos historiadores, imaginando o Neolítico como um tempo, né? um período onde as pessoas se alimentavam melhor, por ter uma alimentação mais equilibrada, acabou-se também vivendo mais, tendo uma expectativa de vida maior. Eu acredito que nesse tempo, por terem melhores ferramentas, né, por já ter uma pedra polida, por já ter um tempo a mais de sedentarização ou de tempo livre, já fazia ferramenta melhor e com isso começa a crescer dentro da cadeia alimentar e aí a expectativa de vida aumentando, a procriação acaba aumentando também e a população vai crescendo. Isso vai fazer com que comecem a surgir os pequenos povoados e as primeiras cidades, como Jericó, como Çatalhöyük, lá na Turquia. E a gente começa a caminhar dentro do Neolítico para a Revolução Urbana. E os grupos começam a ser cada vez maiores. No Paleolítico, por exemplo, a gente tem grupos ou bandos de 20, 30, no máximo 50 pessoas, mas no Neolítico esse número vai começar a crescer, vai para 100, 200, 300, daqui a pouco 1000 pessoas vivendo ali numa mesma região. E aos poucos, essas pessoas começam a viver ao redor, vamos pensar assim, né, de algum líder maior. Então, se no Paleolítico não existia um líder, no Neolítico essa figura do líder começa a crescer, começa a brotar, digamos assim. E quando nós chegarmos no final do Neolítico, já passando para a Idade Antiga, a religião ela já começa a ter uma influência cada vez maior e esses religiosos é que, de alguma forma, centralizarão o poder. E são, se a gente parar para analisar, as primeiras civilizações, e a gente vai notadamente
indicar os mesopotâmicos, os hebreus, os egípcios e os indianos, sempre vai ter o religioso utilizando a religião junto do poder político para centralizar o poder e criar as primeiras civilizações. Se a gente parar para pensar, tirando os sumérios, que não conseguiram ter uma centralização política, as demais civilizações que surgiram, todas elas com o poder centralizado. E Egito, Mesopotâmia, os próprios hebreus, se no começo não era centralizado, mas depois surgiram os grandes reis centralizando todo esse poder, como Saul, Salomão e Davi. Então, todo esse início, toda essa passagem do Paleolítico para o Neolítico, vai ocorrer algumas mudanças importantes que levarão a gente a chegar a essas grandes civilizações. E quando nós chegarmos às grandes civilizações, obviamente, nós teremos aí uma força do Estado e isso vai acarretar mudanças sociais, mudanças políticas e mudanças religiosas, culturais. Então, em todos os aspectos da sociedade nós teremos grandes mudanças. E nós explicamos essa parte do Paleolítico e do Neolítico para que vocês entendam quais eram as características dos povos que viviam em Pernambuco antes de 1500. Porque eles têm essas características que a gente caracteriza o mundo de uma forma geral. Apesar dos nativos americanos estarem praticamente isolados por volta de 1000 a.C., mas as características elas são meio que parecidíssimas com o que a gente encontra nesse mesmo estágio evolutivo em outras regiões do mundo. Ou seja, o Paleolítico da América é muito parecido com o Paleolítico da África, com o Paleolítico da Oceania. A mesma coisa serve para o Neolítico. Então, no Neolítico, a gente tem esse aumento significativo da população, nesse primeiro tópico, como eu estou trazendo para vocês aí, e ao mesmo tempo, esse surgimento dos pequenos povoados que vão se transformar nas nossas primeiras cidades. Jericó, por exemplo, é tida como uma cidade de 6.200 anos. Çatalhöyük está na casa de mais de 5.000 anos de surgimento, ou seja, ainda dentro do Neolítico, né? 5.000 a.C., vale a pena frisar. 6.200 a.C., 5.000 a.C. E aí a gente já entra na Idade dos Metais, que surge com a Idade do Cobre por volta de 3.300 a.C. E acho que a coisa mais importante que nós temos a pensar aqui sobre a Idade dos Metais é como ela ajudou na dominação, como os metais eles fortaleceram os impérios que estavam surgindo. Então, a partir do momento em que um grupo de homens utilizava ferramentas de metal, ou seja, já tinha descoberto a metalurgia, derretendo para fabricar uma espada, depois para fabricar a roda, que mudaria enormemente a agricultura com o arado e tal. A partir desse momento, a gente tem a dominação maior ainda, porque era um grupo utilizando uma espada de bronze, uma espada de cobre, uma espada de ferro, enquanto outro grupo estava lutando com um pedaço de madeira. Isso vai fazer com que quem domina a metalurgia vai sair na frente nesse período. E é preciso lembrar que o indígena do Brasil, o nativo do Brasil, ele ainda não tinha descoberto a metalurgia. Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, ele encontra um índio fragilizado na questão das armas, né? E também na questão dos utensílios agrícolas, né? Nada de enxada, nada de arado, nada de roda. Então, o indígena que se encontrava aqui, ele estava bastante atrasado nesse processo evolutivo. E aí a gente tem o cobre inicialmente, depois o homem descobre que juntando o estanho com o cobre gera o bronze, que é uma liga metálica muito mais forte, e depois, isso aí já por volta de 1500, para alguns historiadores 1200 a.C., a descoberta do ferro. E aí a coisa descamba, né, para um poderio maior ainda, porque a liga metálica do ferro era muito superior ao bronze e ao cobre, produzindo carros de guerra, produzindo
utensílios agrícolas e ferramentas e armamentos cada vez mais potentes, né? E aí está um exemplozinho, como eu coloquei na foto para vocês. Já partindo para dentro de Pernambuco, propriamente dito, aí a gente já entra numa parte mais específica da prova, né? E aí a gente já tem, por exemplo, questões nesse sentido sobre sítios arqueológicos nos 3 últimos concursos. Essa é uma parte que vale sim a pena vocês darem uma focada, estudarem os principais sítios, estudarem as diferenças de sítios arqueológicos. E os sítios arqueológicos que nós encontramos em Pernambuco são os sítios funerários, os sítios lítico-cerâmicos e os sítios de pinturas rupestres. A gente ainda faz uma adição aí dos sítios que a gente vai chamar de oficinas líticas, que eram sítios arqueológicos utilizados pelo homem, pelos nossos ancestrais, para produzir ferramentas, ou seja, para polir a pedra. E aí a gente já entra no período de pedra polida ou neolítico. E como é que a gente sabe disso, professor? Sabe disso porque eles utilizavam algumas pedras para polir, né, algumas ferramentas, algum chopper, algum machado. E na pedra que ficou lá, tá lá as marcas, né, desse alisado, digamos assim. E aí a gente consegue ver até alguns efeitos dos nossos ancestrais. Então, em sítios líticos cerâmicos, a gente encontra pedra lascada, pedra polida, também incidência de material cerâmico propriamente dito. E quando eu falo cerâmica, eu quero que vocês entendam isso, que cerâmica é o que é feito de barro e não essa cerâmica que nós temos hoje, né, com esmalte sintético e tal, que a gente coloca nos pisos das nossas casas. Não é essa cerâmica, não. A cerâmica que nós tratamos em sítios arqueológicos são, só para trazer para o nosso dia a dia, os potes que a gente tinha na casa das nossas avós, né? Panela de barro. Aquela panela de barro, aqueles potes, é o que os historiadores, é o que os arqueólogos chamam de material cerâmico. E esse material cerâmico é de fundamental importância, e a banca foca nisso, fundamental importância para a gente entender o modo de vida e a complexidade das nossas populações antigas. Por quê? É através da complexidade dessa cerâmica que os historiadores conseguem entender que a que grupo aquele tipo de cerâmica pertencia. Se era um grupo que dominava, se era um grupo que tinha condições de vida difíceis, se era um grupo que tinha uma condição de vida mais abastada e assim por diante. Então, é através desses fragmentos cerâmicos que dá para a gente analisar muito das nossas populações antigas. A incidência de oficinas líticas também está dentro desses sítios líticos cerâmicos. E isso não quer dizer que todo sítio arqueológico é lítico cerâmico. Tem sítio arqueológico que é lítico, tem sítio arqueológico que é cerâmico e tem sítio que é lítico cerâmico. Beleza? Então tem essa denominação. Há sítios também de pinturas rupestres abundantes em Pernambuco, e essas pinturas rupestres elas eram feitas utilizando o óxido de ferro, principalmente, né? E o caulim, que era um vegetal, ou até mesmo o carvão, que era mineral. Então, dependendo de onde esse sítio arqueológico se encontra, que tipo de material era encontrado ao redor desse sítio, para que a pintura rupestre fosse feita, né? O registro fosse realizado. E aí as tradições dentro desse grupo de pintura rupestre, e isso é factível para cair em prova. Nós temos o grupo de tradição chamado tradição agreste, tradição nordeste e tradição itacatiara. Né? Isso é importante vocês darem uma lida. No material que eu forneci para vocês, tem tudo detalhadozinho, com exemplos, tudo certinho. Também nós encontramos sítios funerários, e aí nós encontramos vários desses sítios em Pernambuco. Talvez o maior representante desses sítios funerários seja o sítio da Furna do Estrago, na cidade de Brejo da Amada de Deus, onde os arqueólogos encontraram 83 esqueletos com vários detalhes de todo o sistema funerário, né, de toda a simbologia de enterramento que aquelas populações tinham, inclusive a forma como eles eram enterrados, né, num formato de feto, né, fetal.
com todas as suas riquezas, os seus pertences, que não eram tantos assim, mas demonstra um pouco desse modo de vida daquele período. A gente vai ter dos principais sítios arqueológicos, se não o principal sítio arqueológico de Pernambuco, sendo o sítio de Alcobaça, que está situado no Vale do Catimbau, mais precisamente na cidade de Buíque. O Vale do Catimbau, que é o segundo maior parque nacional do Brasil, só perdendo para o da Serra da Capivara, no Piauí, e que abrange, o Vale do Catimbau, abrange os municípios de Tupanatinga, Ibimirim e Buíque. E lá nós temos, na cidade de Buíque, o sítio de Alcobaça, um sítio que a sua importância, como eu estou mostrando para vocês aqui, é muito grande, porque nós temos, ele é um sítio lítico, é um sítio cerâmico, é um sítio de pinturas rupestres e é um sítio onde foi encontrado enterramentos. Então, o sítio de Alcobaça, ele é um sítio completo, é um sítio onde nós conseguimos ver a presença humana de 6.000 anos atrás até cerca de a Era de Cristo, né? No tempo em que Cristo vivia lá no Oriente. Então, o sítio de Alcobaça, ele é um sítio que a sua importância para a prova, ela está reservada na parte das pinturas rupestres. Pode ser cobrado na prova que Alcobaça tem cerâmica? Pode. Pode ser cobrado na prova que Alcobaça foram encontradas ossadas? Pode ser cobrado em prova. Material lítico? Também. Mas a força de Alcobaça para a prova, podem ter certeza que são os seus painéis de pinturas rupestres. Porque as pinturas rupestres de Alcobaça, elas são as mais ricas de Pernambuco, né? Porque são vários painéis, cerca de 70 metros de painéis de pinturas rupestres. E o mais interessante é que essas pinturas rupestres elas não foram feitas por grupos únicos. Então, são, no mínimo, 3 épocas de ocupação. É mais ou menos como em 4.000 anos, há 4.000 anos atrás, um grupo chegou e realizou pinturas rupestres. 1.000 anos depois, outro grupo passou ali naquela região e fez outro painel de pintura rupestre. E 2.000 anos depois, outro grupo chegou e também fez as suas pinturas rupestres. Vale a pena salientar que o sítio de Alcobaça, ele tem a grande maior parte das suas pinturas rupestres estando na tradição agreste, que é um tipo de tradição de pintura rupestre mais grosseiro, com muitas formas de grafismos puros, ou seja, formas que são abstratas para nós seres humanos, não são entendíveis, círculos, figuras geométricas, mas também nós temos um pouco de figuras zoomórficas, ou seja, de animais, e também nós temos homens, né, figura do antrópoco, né, figuras antropomórficas, onde esse homem é muito grande, ele é muito grosseiro, os membros são meio disformes, né, diferentemente da pintura nordeste, que traz um realismo maior e traz mais cenas de ações, enquanto que as figuras da tradição agreste são figuras mais estáticas, praticamente inexistindo cenas de ações. Ou seja, tem lá a figura de um homem, esse homem está como se ele estivesse parado. Já na tradição nordeste, esse homem está caçando, esse homem está praticando sexo e é como se tivesse a figura em movimento. Eles tentam demonstrar uma ação nas suas gravuras ou nas suas pinturas, beleza? O sítio tem resquício de ocupação humana há pelo menos 6.000 anos, esse é um dado importante. Não precisa decorar em si os 6.000, mas precisa saber que é muito tempo, porque de repente na prova ele diz lá a você que a ocupação humana em Alcobaça, em Buíque, se deu de 1.000 anos para cá. E aí você tem que ter uma noção que não é de 6.000 anos para cá, é de 6.000 anos atrás, ou seja, 4.000 a.C. para cá, no mínimo, né? É o que a gente já conseguiu provar. Através de pintura rupestre, que é um pouco mais difícil, mas também através de fogueira, através de enterramentos e assim por diante. E aí a gente tem uma pintura classificada como tradição agreste, como eu acabei de explicar para vocês. Vocês percebem, vocês conseguem ver aí uma figura geométrica, né? Eles chamam isso aí de gradil, né? É a denominação que os arqueólogos vão dar a esse tipo de pintura aí. Então, essas pinturas, elas são maioria em Pernambuco,
né, da tradição agreste, e a Alcobaça não fica fora disso. A gente tem aí também da tradição agreste e também no sítio de Alcobaça uma representação talvez humana, né, com um homem aí com 3 dedos nas mãos, 3 dedos também nos pés, ou seja, é uma coisa meio grosseira. Na maioria das vezes, a tradição agreste traz figuras humanas de no mínimo 30 centímetros, podendo chegar até 1,40 m a pintura. Já na tradição nordeste, não. Essas pinturas são de 3 centímetros, 5 centímetros, no máximo 15 centímetros. São características marcantes aí de cada uma delas. A gente tem aí um dos principais painéis também em Alcobaça. Vocês conseguem ver aí também, né, gradil, ou seja, é o que a gente vai chamar de grafismos puros. Na prova, se cair lá essa expressão, vocês já sabem do que se trata. E aí o painel tem cerca de 50 metros de comprimento por 14 metros de largura, o que é bastante, né? O que é grande. Outro importante sítio arqueológico de Pernambuco é o sítio da Furna do Estrago, localizado na cidade de Madre de Deus, que tem como característica principal, os enterramentos, mas nós também encontramos algumas poucas pinturas rupestres, pequenos resquícios de material lítico cerâmico. A fossa de Alcobaça, a característica principal de Alcobaça são as pinturas rupestres, enquanto que a característica principal do sítio Furna do Estrago, na cidade de Brejo da Madre de Deus, são os enterramentos. É aí onde vai ser encontrado, por exemplo, um jovem que vai ser apelidado pelos historiadores como o flautista, porque ele foi enterrado com uma flauta de osso, né? Foi encontrado uma flauta de osso próximo ao seu corpo, ele sendo um desses 83 esqueletos, como eu já citei para vocês. Então, um dado importante sobre a Furna do Estrago é a ocupação, né? A Furna do Estrago é ocupada há cerca de 11 mil anos, ou seja, em 9.000 a.C. já começa a ocupação. Se nós levarmos em consideração que o Holoceno surge por volta de 11 mil anos e que é aí onde a população começa a crescer e nós estamos entrando no final do Paleolítico, começando a surgir o Neolítico, então já no surgimento do Neolítico a gente percebe uma ocupação humana em Pernambuco. Haja visto que até 11.700 anos o mundo estava na sua última era glacial e aí as condições de vida eram mais complicadas. No finalzinho do Paleolítico, né, já aí 11.700 anos, saída do Pleistoceno para entrar no Holoceno, nós temos o desaparecimento da megafauna, né? Do tatu gigante, da preguiça gigante, do tigre de dente de sabre. Então essa megafauna desaparece e o mundo, vamos pensar assim, né? O mundo fica mais tranquilo para que o Homo sapiens comece a dominar esse mundo, porque não tem essa grande fauna que tanto luta com o homem diretamente, como ela precisa de muito alimento, e aí o homem sofre com essa megafauna nessa questão de sobrevivência. Então, a Furna do Estrago, junto da Chã do Caboclo, no município de Venturosa, elas são os sítios arqueológicos com uma ocupação humana comprovada mais antiga, com cerca de 11 mil anos. Então, isso para a prova é importante. Não é que ele vai cobrar o 11 mil anos assim. É 11 mil anos? Talvez ele não cobre isso. Mas é importante vocês entenderem que a Furna do Estrago e a Chã do Caboclo têm essa ocupação mais lá para trás, né? É a ocupação humana comprovada mais antiga de Pernambuco, tanto em Brejo da Madre de Deus como na cidade de Venturosa. Então vocês conseguem ver aí, ó, que é uma rocha enorme e que essa rocha tem um abrigo, né? E dá para você entrar ali e morar dentro dessa rocha. Por isso que essa região vai ser ocupada durante muito tempo. Em algum tempo ela é utilizada como lar, em outro tempo ela é utilizada como necrópole e depois passa a ser necrópole de novo, né? Porque é o que a gente vai chamar de homem das cavernas. É mais ou menos dessa situação. O homem não construía casas ainda, então ele se abrigava, né? O abrigo deles era em matacões, em cavernas, né? Próximo dessas rochas aí. Então a Furna do Estrago não é diferente. Quando fala Furna,
a furna é justamente isso aí, né? A formação rochosa deixa algumas brechas onde esses nossos homens pré-históricos acabavam morando, enterrando seus mortos, utilizando para os mais variados fins. Então eu trouxe aí para vocês, ó, que é a Furna do Estrago, é um pequeno abrigo sob rocha que foi ocupado por caçadores no início do Holoceno. Sua primeira ocupação registrada nos leva a cerca de 11.000 anos antes do presente, ou seja, a 9.000 anos. O Holoceno teve início por volta de 11.700 anos. Então, como trata-se de longas periodizações, a gente trata isso aí como início do Holoceno. Ou seja, o Holoceno tem início com o fim da megafauna e é a partir daí que a ocupação humana do Nordeste se faz mais presente, né? A gente ainda tem aí um tema, digamos que problemático, quando a gente trata isso, porque alguns pesquisadores dizem que o Nordeste foi ocupado por volta de 50.000 anos, como a Nied Guidon, e outros falam que o Nordeste foi ocupado de 12.000 anos para cá, né? E aí a gente está com esse impasse, ainda a questão não está pacificada, então a gente vai pegando os dados daqui e dali. Então, de 11.000 anos para cá, já temos uma comprovação um pouco mais aceita, né? As datações da Nied Guidon, ou Nied Guidon, eu não sei nem como pronuncia, ela ainda sofre uma certa resistência no meio acadêmico. E a gente tem aí uma foto tirada dentro da Furna do Estrago, né, de como esses corpos, de como essas ossadas foram encontradas. Vocês conseguem ver aí, vocês percebem bem no vídeo, na posição fetal, né, todos eles, e com vários pertences ao lado. Né? Essa foto foi tirada nos tempos das escavações, e a partir deles a gente consegue traçar um perfil antropológico bacana daquelas populações. Encontramos aí essa figura rupestre também na região da Furna do Estrago, né? E nós temos também o sítio de Periperi, o sítio da Pedra do Tubarão e o sítio da Pedra Furada, todos eles na cidade de Venturosa. Então a gente tem aí o primeiro deles, o sítio de Periperi, com uma ocupação humana datada aí por volta de 2.000 anos para cá, ou seja, do início da era cristã. E o sítio de Periperi, ele conta com pinturas rupestres do estilo Cariri Velho. O estilo Cariri Velho que está dentro da tradição agreste, mas é tratado aí um pouquinho separado, com grafismos isolados, sem formar cenas. Ou seja, como eu tinha dito para vocês, a característica das pinturas rupestres da tradição agreste, elas não têm ação. E o estilo Cariri Velho está inscrito dentro da tradição agreste e também ele não conta com essas cenas de ação. São cenas estáticas. O sítio de Periperi tem uma grande incidência de material lítico cerâmico e a ocupação, obviamente, aí de 2.000 anos para cá. Eu até encontrei as figuras rupestres originais, né? Uma foto, propriamente dito, mas a cara dela não está tão boa nas fotos. Então eu preferi colocar esse material aqui para vocês. É uma representação que eu encontrei, né, do material da Gabriela Martim. Tá melhor que vocês vejam desse jeito como eram as pinturas do que o original, beleza? Isso aqui é só uma representação. É uma litogravura não, tem um nomezinho lá específico para isso. É como se fosse feito um desenho da foto lá para que a gente consiga ver. Então a gente vê Sauris aí, vê Quelônio, né, que é do grupo das tartarugas, e alguns outros animais aqui que eu não sei nem explicar direito o que é. Mas são o que a gente encontra na região lá de Periperi. Aí nós temos um chopper. Esse chopper, pessoal, é a primeira ferramenta de pedra inventada na história. É a partir do momento em que o Homo habilis passa a criar a pedra lascada. E essa primeira criação é o que vocês estão vendo aí. É um chopper, ou seja, ele lasca algumas pedras lá para segurar isso bem na mão e a partir disso ele quebrar ossos de animais, ele utilizar para melhorar suas ferramentas. Esse chopper é o primeiro utensílio criado pelos hominídeos.
esse Chopper é o início da revolução. É quando os hominídeos começam a mudar na cadeia alimentar, né? E aí daí para frente a gente vai ter uma evolução grande, né? A partir dessa descoberta pelo Homo habilis. E sempre, como eu já falei para vocês, utilizando esse dedinho aqui. A Pedra do Tubarão é um sítio arqueológico importante porque lá nós encontramos material lítico, material cerâmico, enterramentos e pinturas rupestres. Então é um sítio arqueológico completo, é um sítio arqueológico e a região de Venturosa é uma região marcadamente pela presença humana desde longa data. Então a gente tem enterramentos secundários, material lítico cerâmico, pinturas rupestres e 15 manchas gráficas, ou seja, essas 15 manchas gráficas são 15 pinturas rupestres distintas. A gente vê aí gradil, mais uma vez, que a gente chama grafismos puros, quando não remontam para a gente uma ideia, né? Tipo, quando nós encontramos grafismos puros, os historiadores tendem a dizer que a gente não sabe o que os nossos ancestrais queriam fazer, ou queriam provar, ou queriam falar com esse tipo de pintura rupestre. Mais uma vez aí do sítio da Pedra do Tubarão, mais um tipo de gradil, muito provavelmente isso aqui foi um carimbo, né? É feito alguma coisa, eles passam a tinta e vai lá e carimba a parede, né? Pelo que se vê aqui, parece ter sido desse jeito. E não desenhado com o dedo ou com a mão, como a gente está acostumado. A Pedra Furada, também localizada na cidade de Venturosa, é um dos maiores pontos turísticos da cidade de Venturosa. A gente tem 10 manchas gráficas lá, né, de um lado e do outro da pedra, que vale a pena, inclusive, fazer uma visita a esse local. Estou doido para fazer essa visita, mas as chuvas estão impedindo, né? Nós temos figuras antropomórficas, zoomórficas e grafismos puros. Lembrando, antropomórficas é figura de homem, zoomórfica figura de animais e grafismos puros são formas geométricas, né? Gradil e assim por diante. O intemperismo forte tem causado o quase desaparecimento de algumas dessas pinturas, né? Porque a região tem sofrido bastante a incidência de chuvas, chuva e sol, e essas pinturas elas estão num péssimo estado de conservação. Vale a pena, inclusive, esse registro, porque, de repente, a banca cobra, né, o excelente estado de conservação das pinturas rupestres de Venturosa. E vocês vão saber que não. Né? O intemperismo ele está causando... Não só o intemperismo, como a ação dos homens está causando esse desgaste. Como vocês podem ver nessa figura aí, ó, alguma parte desse animal ela está quase desaparecendo justamente devido a esse intemperismo. Já na cidade de Bom Jardim, a gente tem 2 sítios arqueológicos importantes também, a Pedra do Caboclo, que conta com material cerâmico, material lítico e com enterramentos, tendo uma datação aí de 8.400 anos de ocupação humana, o que é muito, né? Então a cidade de Bom Jardim, ela é uma das cidades com sítios arqueológicos mais antigos, constando 8.400 anos e achando o caboclo 11.000 anos atrás. Então, na Pedra do Caboclo, a gente tem vários enterramentos, material lítico cerâmico. Na Achando o Caboclo, nós temos muito achado de material lítico, né, e exclusivamente material lítico. Essa datação de 11.000 anos que vocês estão vendo aí, que eu coloquei no material, ela é uma datação a partir de restos de fogueira. E aí os historiadores dizem, pô, se tem fogueira, então tinha ocupação humana. E aí essa datação desce para Achando do Caboclo para 11.000 anos. Inclusive, alguns especialistas veem com uma certa reserva quando se usa o carbono 14 com fogueiras, porque alguns deles vão alegar, e realmente isso é um caso a ser tratado com cuidado, eles vão alegar que podia não ter sido uma fogueira, podia ter sido um raio, por exemplo, que pegou algum galho seco e esse galho incendiou e isso não era bem uma fogueira, tal, né? Mas tem toda uma forma também de analisar esse extrato para saber se realmente era uma fogueira ou se pode ter sido uma queimada acidental, né? Tem um trabalho grande por isso.
Como no caso da Chã do Caboclo, foi encontrado a fogueira e próximo à fogueira tinha muitas pedras, né, lascadas, e aí os arqueólogos vão dizer, pedra lascada, próximo de queimada, muito provavelmente nós tivemos ocupação humana aqui, e é assim que se chega a essa datação na Chã do Caboclo. O próximo sítio, os próximos sítios, melhor dizendo, são de Petrolândia. A gente tem alguns sítios importantíssimos lá em Petrolândia, aí a gente já sai da Zona da Mata, que é o caso, né? Eu acredito que Brejo da Mata de Deus, Bom Jardim, é Zona da Mata. Eu não tenho certeza bem dessa parte de geografia aí, mas eu acredito que sim. Mas são Zona da Mata partindo para o Agreste. Já a Petrolândia já está no sertão, de Pernambuco, né? As margens do Rio São Francisco, e tem alguns sítios arqueológicos importantes, inclusive alguns deles foi alagado para a construção da barragem de Itaparica. E antes dessa barragem inundar toda a região dos sítios arqueológicos, foi feito um trabalho importantíssimo por algumas arqueólogas, como a própria Gabriela Martim, e temos alguns dados importantes sobre esses sítios. Então, a Gruta do Padre, nós temos material lítico e alguns enterramentos, porque essa gruta vai ser utilizada inicialmente como moradia e depois, posteriormente, ela foi utilizada como uma necrópole. Foi utilizada para enterramentos, né, para rituais funerários. Então, a gente tem o material lítico encontrado, né, de tradição Itaparica, e essa é uma separação aí do que a gente tem de material lítico cerâmico, com resquício de ocupação humana de pelo menos 7.600 anos, o que é muito também, né, um dos sítios mais antigos que nós encontramos em Pernambuco. Esses aí são um dos materiais, do material lítico encontrado na região. Vocês percebem que é um material de pedra lascada, né, ainda não era pedra polida, e o que caracteriza o Paleolítico, né? Esse material utilizado aí para triturar alimentos, para cortar ossos de animais, né? Ou seja, isso era a mão na roda dos nossos ancestrais. Lá na cidade de Petrolândia também, nós encontramos o letreiro do Sobrado, com pinturas rupestres e com material lítico, também sendo utilizado como oficina lítica. Então, todo esse material lítico era produzido, todo não, né? Mas boa parte desse material lítico acabava sendo produzido nessas oficinas líticas. Há resquício de ocupação humana de 6.390 anos. Na Gruta do Padre, 7.600. No Letreiro do Sobrado, nós temos 6.390 anos de ocupação. Esses são alguns blocos que foram retirados da região. Nesse caso aqui, nós não temos pintura rupestre, e sim gravuras rupestres. Ao invés de você pintar, você fazia a gravura, né? Você talhava na pedra. E aí, antes da inundação, os arqueólogos conseguiram que fossem recortados, né, várias dessas gravuras, como vocês podem ver aí, nas margens do Rio São Francisco, na atual barragem de Itaparica. Então, no quesito de tradições rupestres, como eu já falei para vocês, nós temos tradição Nordeste, tradição Agreste e tradição Itaparica. Na tradição Nordeste, como já citado, nós temos cenas de ação, o aparecimento grande de figuras antropomórficas e zoomórficas, os antropomorfos com um tamanho que varia entre 5 e 15 centímetros, com os grafismos puros, ou seja, o gradil, figuras geométricas aparecendo em menor número, e as cenas retratadas de luta, caça, dança e sexo, beleza? Aí a gente tem um exemplo disso, né, no Vale do Catimbau, o sítio Loca das Cinzas, o Vale do Catimbau, que tem grande maioria da tradição agreste, mas contendo algumas representações da tradição nordeste também, como vocês estão vendo aí, figuras humanas com o corpo mais... com uma forma mais clara. Eu mostrei para vocês anteriormente que na tradição agreste o corpo era meio grosseiro, né? Muito disforme. Nesse caso aqui não, a figura humana ela está com uma representação mais clara, né? É mais bonitinho, vamos dizer assim.
Nós temos também o sítio do Homem Sem Cabeça, também no Vale do Catimbau, né? E a tradição agreste, que vai diferenciar um pouco e é mais abundante na região de Pernambuco, com grafismos grandes, como eu falei para vocês, variando o antropomorfo, variando de 30 a 1,40 m, são figuras maiores, que não formam cenas, ou seja, são estáticos, sem ação. Tem o antropomorfo de grandes proporções, a sua figura mais recorrente, passam de 1 metro de altura em alguns casos, remete a figuras grotescas, distorcidas, já falamos sobre isso. Os grafismos puros também aparecem com grande recorrência e os zoomorfos também são representados, mas em menor número. Ou seja, só reforçando tudo que a gente já tinha falado para ficar mais claro para vocês, vale a pena passar todo esse slide para o caderno de vocês, passa para o caderno, vai escrevendo o que eu fui adicionando aqui para que o conhecimento vá sendo formado. E aí a gente tem algumas pinturas rupestres, vocês conseguem ver aí bem no centro da imagem, o cursor do mouse não está aparecendo, mas vocês conseguem ver, bem no centro da imagem uma figura humana, né, um antropomorfo enorme, né, e alguns gradis, alguns grafismos puros ao redor dele aí. Nós temos mais antropomorfos, esse na Pedra do Caboclo, no município de Caruaru, né, no agreste de Pernambuco. Acabei não falando isso para vocês antes, mas vale a pena citar. A grande parte dos sítios arqueológicos de Pernambuco, elas se encontram na região agreste e na região do sertão. Na região da Zona da Mata, a quantidade de sítios arqueológicos, elas são bem menores. Elas remontam mais o período colonial do que o período pré-colonial. A enorme quantidade de sítios arqueológicos do período pré-colonial, ela é no agreste e no sertão. Pernambuco hoje conta com 754 sítios arqueológicos, sendo que dos sítios pré-coloniais, mais de 90% estão tanto no agreste como no sertão. Já na tradição itacoatiara, para a gente encerrar essa parte de pinturas rupestres, nós temos as gravuras rupestres ao invés das pinturas rupestres. E aí nós temos algumas inscrições que são mais claras para a gente entender. E essa tradição é a mais fácil de ser identificada. Porque tanto na tradição agreste quanto na tradição nordeste são pinturas rupestres. Na maioria das vezes em tom avermelhado, né, pintura de ocre. E já na tradição itacoatiara não. São inscrições, são gravuras, são talhamentos nas rochas. Na grande maioria das vezes próximos dos espelhos d'água, próximos dos rios, no Rio São Francisco, por exemplo. Então a gente tem um culto às águas, né? É uma tradição ligada à ideia da água. Muitas vezes o que eles inscrevem nas rochas são ondas, né? Como um culto aos deuses. E na maioria das vezes são grafismos puros, pouquíssimas vezes aparecendo figuras antropomorfas ou zoomórficas. Como vocês podem ver aí, no sítio de Boi Branco em Iati, né, alguns grafismos puros, outros grafismos puros também encontrados no sítio de Boi Branco em Iati. Vocês percebem aí um movimento como se fosse de onda, né? E alguns outros grafismos puros. Beleza? A gente encerra esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente já vai tratar sobre as características socioculturais das populações indígenas em Pernambuco antes da chegada dos portugueses, beleza? Até a próxima aula, fiquem na paz!